Zé, você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Sim. A depressão tem a ver com espiritualidade, Frei? Essa é uma dúvida de muita gente. Tem a ver com uma falta de fé, por exemplo, né? Tem a ver com a espiritualidade. Depressão tem a ver com uma falta de fé. Eu quero só, primeiro começo dizendo que a fé pode ajudar muito uma pessoa com depressão. A fé pode ajudar tanto ela não entrar, quanto ela sair. Mas, se uma pessoa está em depressão, significa que ela não tem fé? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Pode ler. E caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junipeiro e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele. Tirai minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Veja que aqui é o profeta Elias, um dos maiores profetas que já existiu. E Elias pediu a morte. Elias estava desanimado. Portanto, eu quero dizer que homens de Deus já passaram por isso. Pelo desânimo. E olha que forte essa palavra, Elias. Elias é aquele que apareceu, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Elias é aquele que apareceu com Jesus na transfiguração. E Elias está dizendo, caminhou pelo deserto durante um dia, sentou-se, ou seja, meio desanimado, e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Elias precisou ser levantado por Deus, e a passagem vai falar sobre isso agora. Homens de Deus já passaram pelo que você está passando, Zé, e o que muita gente passa. Abra sua Bíblia agora em Jó. Lembra de Jó? Jó também passou por isso. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 3, versículo 11. Livro de Jó, capítulo 3, versículo 11. Pode ler. Porque não morri ainda no seio materno? Ou pereci ao sair das entranhas? Então aqui é Jó, nós sabemos o sofrimento que Jó viveu, mas diz a palavra que Jó era um homem justo. Mas Jó encontrou a tristeza, o desespero, ao ponto de, por que eu não morri ainda no seio materno? Ou pereci ao sair das entranhas? Eu podia ler, não vou ler por causa do nosso tempo, Jeremias 20, 14, quando o Jeremias diz, maldito o dia em que nasci. Eu poderia ler Números capítulo 11, versículo 14 a 15, onde Moisés disse, mata-me. Ou seja, eu estou trazendo homens de Deus, Elias, Jó, Jeremias, Moisés. Todos nós passamos na vida por momentos difíceis. Então isso todos vão passar. Mas tanto Elias, quanto Jó, quanto Jeremias, quanto Moisés e qualquer homem de Deus, ele encontra o sentido da sua vida em Deus. E aqui está o importante, você encontrar o sentido que está em Deus, a força que está em Deus. Então Elias foi reconstruído em Deus, Jó foi reconstruído em Deus, Jeremias em Deus, Moisés em Deus. Então do que está em Deus, a força que está em Deus. Então Elias foi reconstruído em Deus, Jó foi reconstruído em Deus, Jeremias em Deus, Moisés em Deus. Então, ou seja, a fé, ela nunca vai te atrapalhar na depressão, ela só vai te ajudar a reconstruir a sua vida e colocar o seu foco no lugar certo.